Amém, queridos? Shalom, a paz do Senhor. Só quem está vivo, diga aleluia. Glória a Deus. Como é bom estar na casa de Deus. Mais uma vez, como foi falado aqui, a misericórdia do Senhor se renovou. E cá estamos nós, mais uma vez reunidos, porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Glória a Ele por tamanha misericórdia. Amém? Eu quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos, aí onde você está. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Tu és o Deus soberano sobre toda a terra, sobre os céus. Não há, meu Deus, nem no céu, nem debaixo da terra, nada que se compare a Ti. Não há nenhum tipo de força, meu Deus, presente ou futura. Não há nada no passado, não há nada, Senhor, em principados, potestades. Não há nada, Jesus, que se compare ao Senhor. Tu és e sempre será, meu Pai, o dono da vida. Tu és aquele que opera tudo em todos e nada está fora do Teu controle. Jesus, entregamos essa noite o culto que viemos prestar ao Senhor. Que o Senhor receba, meu Deus, nos ajude, nos conduza, meu Deus, toma-nos pelas mãos, porque não sabemos orar, não sabemos adorar, não sabemos as palavras a expressar, mas o Teu Espírito nos dá o conhecimento do coração de Deus. Que possamos nos alegrar nessa noite, porque o Senhor é bom, e o Senhor, meu Deus, tem feito algo extraordinário por nós. A cruz demonstra o amor de Deus para com o homem. Senhor, obrigado, porque estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou e nos salvou. Bendito sejas Tu, Jesus, o Filho de Deus, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Isso é um bom motivo para nos alegrar, saber que a congregação do Senhor se alegra no Senhor. E por isso, por favor, quem trouxe a Bíblia aí, diga aleluia. Abra, por favor, em Filipenses capítulo 4. Amém? Enquanto você vai abrindo aí, eu quero reforçar mais uma vez, dia 16 agora, sábado pela manhã, estaremos aqui realizando a coleta dos recicláveis. Já temos falado durante algumas semanas, então dia 16 estaremos coletando, amém? Mas nós precisamos de ajuda de algumas pessoas, então você que puder estar aqui, de preferência alguns homens, podem ser mulheres também, mas para nos ajudar a separar, de maneira assim, superficial, mas separar aquilo que as pessoas estarão trazendo. Então, você pode trazer papelão, papel, metais, latas, né? Tampinhas, lembrando que as crianças receberão, né, uma premiação especial, a criança que trouxer o maior número de tampinhas, né? Vai ter uma premiação especial para essa criança, amém? E você pode trazer para cá, né, motores que você não usa mais, dentre outros recicláveis que eu sei que a maioria de nós conhece. Muitos não fazemos essa coleta seletiva, mas nós temos a oportunidade de contribuir com o meio ambiente, amém? E haverá uma empresa que virá buscar todos estes itens que nós estaremos coletando aqui na igreja, e eles pagarão um valor, né, de acordo com o preço comercial, e o valor será destinado ao nosso ministério infantil, amém? Só quem está vivo diga amém. Glória a Deus. Então dia 16, 8 horas da manhã, nós aguardamos vocês aqui com os seus recicláveis, amém? Glória a Deus. Quem achou Filipenses 4, diga aleluia. Amém. Filipenses 4, verso 4. A palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos aqui contextualizar um pouco.
o apóstolo Paulo, da cadeia, da prisão, ele escreve uma carta à igreja de Filipe. E ali ele descreve a sua alegria pelos irmãos, ele descreve a sua alegria por estar no meio das orações, ele demonstra a sua alegria pelo tempo que passou com aquela igreja, ele também relata a sua alegria pelas ofertas que foram levantadas e levadas até Paulo. Ele se alegra com aquele povo e ele também faz alerta àqueles que estão pregando contra a mensagem ao qual aquela igreja veio se tornar igreja. Mas nós entendemos que Filipenses, ela é intitulada como a carta da alegria. Há 2 semanas atrás, o apóstolo trouxe uma mensagem sobre felicidade. Outro tempo atrás, também nós trouxemos uma série falando sobre Filipenses também. Então eu sei que talvez você possa pensar, poxa, vamos falar outra vez sobre este mesmo tema? Exatamente, falaremos sobre alegria. Alegria. E a alegria, nós, ao olharmos para o livro de Filipenses, vemos o próprio apóstolo repetindo durante pelo menos 16 vezes sobre a alegria, sobre a manifestação dos filhos de Deus de forma alegre. Alegrem-se, estejam contentes, alegrem-se, mesmo em tribulações, alegrem-se. E a alegria, segundo o dicionário, é estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. É um acontecimento feliz que gerou alegria. Tudo o que alegra e contenta. Eu quero iniciar perguntando a você: o que te traz alegria? O que gera alegria no seu coração? Eu sei que muita coisa gera alegria, mas o apóstolo faz agradecimentos. Então, inicialmente, esse homem preso, ele se alegra com seus amigos. Ele escreve uma carta aos seus amigos dizendo a alegria e expectativa de ter com eles, de mais uma vez os ver, de mais uma vez ouvir a sua voz, de mais uma vez se assentar à mesa com estes irmãos. Como eu falei, ele se alegra da oferta que a igreja levantou para o mantimento dele ali. Apesar dele estar alegre com tudo isso, nós precisamos olhar para aquilo que realmente está acontecendo. Quando Paulo escreve a Timóteo, apesar da carta parecer um tanto melancólica, nós devemos olhar para aquilo que estava dentro do coração deste homem de Deus. Porque em determinado momento ele fala assim: olha, todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Aqueles que andavam comigo agora já me deixaram. Quando você vier e se apresse em vir me ver, traga a minha capa, traga uns livros também, traga companhia para mim. Um homem aprisionado, mas que lembrava da importância de ter pessoas ao seu redor. Mas esse homem de Deus, mesmo tomado e a situação ao seu redor sendo das mais terríveis possíveis, e já falamos sobre isso, porque se olharmos com a perspectiva atual do Evangelho, ao olhar para a vida de Paulo, nós poderíamos correr um risco de dizer que ele foi um homem que não teve sucesso na vida. Um homem que outrora andava no meio dos príncipes, um homem que foi ensinado pelo mais douto dentre os doutores, Gamaliel, um homem que tinha influência na sociedade, agora se encontra como um homem à margem da sociedade, à margem da lei, um marginal.
alguém agora isolado, sem amigos, sem defensores, dentro de uma cadeia, numa masmorra fria, escura. Agora talvez escrevendo cartas, talvez apelando a alguém de uma forma talvez emocional, tentando convencer o coração de pessoas que tudo aquilo que ele lutou de alguma forma fez sentido. Porque infelizmente para o nosso tempo, o sucesso é medido por aquilo que possuímos exteriormente. Mas esse homem de Deus, ele nos mostra que mesmo sendo tão feliz no meio da família, no meio do trabalho, tendo saúde, tendo felicidade por meio da moradia, pelo meio do ministério que exerce, por meio dos amigos, uma pergunta nos é feita: se tudo isso lhe traz tanta alegria, no momento em que tudo isso lhe for tirado, o que lhe sobrará? Porque apesar de ouvirmos de pais e mães, a minha alegria são os meus filhos, hoje é dia dos pais. E qual é o pai que não se alegra com os seus filhos? Eu me alegro com os meus filhos. Eles são razão de muita alegria. A minha família, o meu trabalho, a minha casa, os amigos, a igreja, o ministério é uma fonte de grande alegria, satisfação, contentamento, prazer. Mas e se isso for removido da minha vida, o que me sobrará? O que me sobra? Será que se me arrancarem todas estas coisas, o que ainda me faria feliz? Se me for removido aquilo que hoje é tão especial, o que me sobra, o que me resta? Esse homem de Deus, que outrora era tão influente, sua presença em muitos lugares, outrora causava temor, outrora causava alegria, esperança. Um homem que soube levar espada a muitos, mas também que levou vida a muitos e muitos outros. Agora tudo aquilo que é superficial lhe foi arrancado, lhe foi removido. E o que lhe sobrou? O que lhe sobra? Paulo, ele experimentou algo tão extraordinário, que ele mesmo declara, porque a tristeza, segundo Deus, opera a vida. É lógico, ele está falando no âmbito do pecado e arrependimento, mas ele está convicto de que mesmo a tristeza, estando em Deus, é uma fonte de alegria. Porque a tristeza, segundo Deus, opera a vida, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Um homem diante da morte, diante da iminente morte, o que esse homem deseja? O que esse homem tem a dizer sobre alegria? Ele está contando de memórias passadas. Este homem está falando do tempo em que ele estava em liberdade. Ou será que ele fala de um sentimento presente em seu coração, que o guia? Porque existem duas leis aí combatendo uma contra a outra. Uma é uma lei que diz acerca daquilo que eu tenho, daquilo que é momentâneo e passageiro. Uma outra lei é aquilo que eu não vejo, que muitas vezes não sinto, mas é eterno. E vamos dar o nome a essas leis. Uma é a lei da linearidade. É essa lei que me revela com os olhos o que eu realmente desejo. É aqueles que amam a família, o trabalho, a saúde, a casa, o ministério, as amizades. É isso que move esse coração, é o ter, o possuir. E todos nós temos anseios, desejos, estamos atrás de nos tornarmos alegres e, como foi falado há dias atrás, estamos em busca da felicidade. E cada um na sua busca pela felicidade está buscando os meios para alcançar essa tal alegria e felicidade.
O que eu preciso fazer para ter então uma boa casa? Eu vou trabalhar e vou conquistá-la. O trabalho então me é o meio pelo qual eu conquisto a minha casa, o meu carro, o meu bem-estar social. O que eu faço para ter uma família? Vou atrás de uma esposa, de um marido, terei filhos e ali então satisfarei o desejo do meu coração por filhos. Mas alguém já disse que a vida é um eterno, é o ânsia de ter e o tédio do possuir. É uma ansiedade que nos toma por ter, e quando temos, é um tédio. Porque estamos suprindo necessidades eternas com coisas passageiras. Julgamos que aquilo é realmente alegria, mas a pergunta volta: e quando isso tudo for retirado? Então voltamos à lei da linearidade, é para eu chegar no ponto B, o que eu preciso fazer agora para conquistar? Quais são os passos que eu preciso para casar? Talvez eu sou magro demais, vou entrar numa academia, vou ficar bombadão, vou fazer uma harmonização facial, né? Ou para outros uma demonização facial, né? Vou fazer alguma coisa, por quê? Porque eu preciso ficar mais apresentável para conquistar uma varoa. E a gente faz, qual é o objetivo? Conquistar uma varoa. O que eu vou fazer? Vou acordar cedo, eu tenho métodos, eu tenho um plano traçado para alcançar aquilo que mais eu desejo. E a grande verdade é que todos estão em busca da felicidade. E o triste da notícia é porque Deus, Jesus, se tornou um meio pelo qual eu acesso o que eu mais desejo, e que infelizmente não é o próprio Deus. Deus é apenas um passo em direção ao que eu desejo. E o que eu quero? Eu quero relevância social, eu quero ser reconhecido. Então Jesus é um caminho para eu alcançar o que eu desejo. Essa é a lei da linearidade. É Jesus sendo uma ferramenta para você alcançar o que realmente você deseja. Eu sei que isso não tem nada a ver com a sua vida. Todos aqui amam Jesus. E Jesus não é o ponto A que vai te ligar ao ponto B. Mas Jesus é o ponto B. Não há outro plano. Jesus é o final, amém? Jesus, nós estamos indo atrás de Jesus. Estamos falando isso aqui só para que a gente tenha noção do que acontece no mundo. O convite nosso então é para que você abandone essa lei. Cristo não pode ser um caminho que você acessa algo que você deseja. Apesar de Cristo ser o caminho para o Pai, o Filho é a expressão do Pai. Ninguém conhece Deus se não for pelo Filho. Quando chegarmos no céu, a imagem que veremos é a imagem do Filho. O Filho deve ser o desejado. Por quê? Porque quando tudo, e será isso acontecerá, quando tudo for arrancado, e vai acontecer, não perderemos tudo, porque tudo isso não havia nos conquistado, não de tal forma como Cristo conquistou o nosso coração. Por que Paulo então não perdeu tudo? E ele não está falando de uma alegria passageira, uma alegria que ele viveu há tempos atrás. Porque apesar de um escritor ainda em cadeia, eu creio que quando ele disse isso, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Talvez nós no púlpito não conseguimos reproduzir o que realmente aquele homem estava falando. Talvez quem lê não entendeu qual era o tom que ele escrevia aquilo, mas muito provavelmente aquele homem, talvez com uma iluminação precária de uma vela, talvez escrevendo com uma caneta tão difícil, de forma tão difícil, lenta, vagarosa, talvez com dores no seu corpo, mas ele escreve aquela carta dizendo: alegrai-vos, ei, alegrai-vos, que haja alegria no seu coração.
Um homem que, ao olharmos para ele, quem se alegraria com esse testemunho? Mas suas palavras ecoam e devem ecoar em nosso coração a alegria. Cantamos uma canção, Abacuque capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o fruto, mesmo não havendo alimento no campo, eu me alegrarei no Senhor, o meu Salvador. É um homem de Deus quando compreende que a alegria que lhe está proposta não é uma alegria de conquistas naturais, mas é uma alegria no seu Senhor. E eu creio que todo homem de Deus só assim o é, quando compreende essa verdade. A nossa paternidade não é pelo que o nosso Pai nos dá, mas é por aquilo que Ele representa em cada um de nós. O motivo da alegria não é o que Ele fez, é quem Ele é. E esse ser extraordinário decidiu se revelar a nós. Para o mundo Ele é oculto, o mundo não o conheceu, mas a nós foi revelado. A nós foi revelado esse Deus extraordinário. E infelizmente, as mensagens dos nossos altares cooperam com essa ideia equivocada. São mensagens que trabalham para sanar e suprir esse anseio do coração do homem. Muitas vezes as mensagens em cima dos altares cooperam, corroboram com a ideia de que homens de Deus precisam ter. Essa semana, algo terrível, vergonhoso. Depois, se você quiser procurar ou me perguntar fora, eu te falo quem foi. Mas um homem relevante na sociedade, diante da morte de um homem de Deus, chama o homem de fraco, porque ele não conquistou o que ele tinha que conquistar em Deus, então ele era um fraco, nunca foi um homem de Deus. Olha, loucura. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, hoje em dia é medido por aquilo que ele conquista em vida, é a casa que mora. Hoje os homens de Deus não são mais reconhecidos por sua piedade, por sua santidade, não são conhecidos mais por aquilo que carregam em si, não são mais reconhecidos por lerem a Bíblia, por amarem pessoas, mas são por os grandes templos que constroem, pelo grande número de pessoas que ele influencia. Com certeza, aqueles que carregam o Senhor se tornam sim relevantes, pessoas, eles dão muito fruto, sim dão. Mas não é isso que diz se ele é um homem de Deus ou não. O evangelismo que nos alcançou nos prometeu facilidades, aceitação, curas, entre outras grandes coisas, coisas importantes que não são erradas, mas pequenas demais para ocupar um lugar tão grande e tão relevante dentro de cada um de nós. É como o apóstolo falou na semana retrasada, o problema não é a busca pela felicidade, mas é se contentar com tão pouco. Estamos colocando Deus tão grande, tão extraordinário, na mesma balança de outras coisas tão pequenas e passageiras. Porque se Deus não se revelar com poder, então ele não é Deus. Porque se o pastor não me falar a mensagem que eu preciso ouvir, ele não é um homem de Deus. Porque se Deus não me der aquilo que deu para tantas outras, então esse Deus não me ama. E esse Deus não está nos prometendo coisas, ele está nos prometendo Ele mesmo. E não há nada maior, mais importante, não há nada mais extraordinário do que o que Ele nos deu. E Ele nos deu o seu próprio Filho. Não haverá nada que irá superar isso. Essa semana na célula o Zé falou, Deus já fez o que tinha que fazer, já nos deu o que tinha que ter nos dado. E o que nós devemos fazer agora? Nos alegrar nele. A alegria. Então uma das
qualidades ou características daqueles que são alcançados por Deus, é a alegria que eles carregam. Homens de Deus não podem ser apenas homens pesarosos demais, mulheres pesarosas demais. São homens e mulheres alegres, felizes, porque conhecem o seu Salvador, sabem o perigo que corriam, mas sabem também que o seu Salvador já os resgatou. Alegria, alegrai-vos, outra vez eu digo, alegrai-vos. Não é apenas alegria, mas é a alegria no Senhor, e isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Vemos então que, infelizmente, as mensagens têm sido corrompidas por causa dos anseios e desejos, pressões por resultados, expectativas da congregação. Como já falamos aqui há tempos atrás, o falso profeta só existe para o falso crente. Quais são as suas expectativas? Por quê? Porque se nós não concordamos com a mensagem do Evangelho, vamos para outro lugar. Nós, mais uma vez, dizemos, o nosso compromisso como igreja, o Senhor nos deu o nome, Igreja Apostólica Nova Aliança, nosso compromisso é com o Evangelho de Deus. Mas infelizmente muitas pessoas não querem o Evangelho. As pessoas estão atrás do sucesso. E vou dizer para você uma coisa: se você o procura, haverão muitos homens, intitulados homens de Deus, que lhe darão isso. Uma palavra de prosperidade para a sua vida, uma palavra para você sair daqui voando em Deus, pensando que você agora é o Superman, a Mulher Maravilha. Tem, e tem muito. Por quê? Porque há uma expectativa da congregação, as pessoas estão desejosas por uma mensagem emocional, que alegre apenas as suas emoções, que diga que eu sou mais do que vencedor, que diga que o Senhor não me colocou mais por cauda, mas por cabeça, que essa semana haverá uma grande notícia. Nosso coração deseja por isso, e infelizmente os pastores que estão distantes do Evangelho, estão com a mensagem preparada para você. As pessoas estão medindo o sucesso, como falamos, como Paulo. Que sucesso esse homem tem? Só o seguirei se ver aquilo que ele está conquistando. Falta de profundidade teológica, bíblica, o foco em soluções práticas. Pastor, me dê uma solução para resolver o meu problema. Meu irmão, é Jesus na sua vida. Não, pastor, mas só isso? Só Jesus? Será que Jesus é suficiente para resolver tal problema? Minha irmã, se Jesus não for suficiente, eu não tenho o que fazer. Se Ele não pode, eu é que não posso. As pessoas menosprezaram a presença de Jesus. E há uma influência da cultura, como falamos. Nós estamos aqui na igreja, nos banhamos em Jesus, nos limpamos em Jesus, mas daqui a pouco abrimos o nosso celular e começa o gotejar da cultura sobre nós. É um gotejamento incessante que não para e vai nos sujando, até o momento que outra vez voltamos para Jesus e Senhor, me limpa de novo, Senhor, me restaura de novo. Somos limpos de novo, mas a cultura não deixa de pingar, de estar derramando sobre nós, cada dia, constantemente, a sua influência. Cabe a nós o que? Então mergulharmos em Jesus. Se o mundo goteja em nós, o Senhor diz que há um rio para nós. Se o mundo tem algo, pequenas gotas para nós, Deus tem um rio profundo nele, para nos banharmos nele todos os dias. A cultura da autoajuda, a sociedade consumista, está com muito problema, está depressivo, vai fazer compra, vai ler um livro, vai para a academia. A autoajuda. O problema, ou a solução está dentro de você. Olhe para você. Meu irmão, se você olhar para você mesmo, a única coisa que você vai ver, se você olhar com um olhar sincero, é um pobre homem cego e nu, pecador. É só o que temos. Só o que temos.
Olhemos para Jesus, como a pastora Antônia leu aqui no começo em Hebreus. Olhemos firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a vergonha da cruz. Esse é o nosso Deus que está diante de nós. Prosperidade material, também já falamos sobre isso. A teologia da prosperidade, o foco no benefício pessoal, tem nos afastado do nosso Deus e da verdadeira alegria, porque todas essas teologias contrárias oferecem para nós uma alegria momentânea e passageira. Logo vem o vazio, porque haverão dias ruins, tanto para homens de Deus como para homens ímpios. Haverá o dia da tristeza, mas aqueles que se renovam no Senhor, aqueles que têm sua vida pautadas no Senhor, se alegrarão, mesmo que sejam cortadas no devido tempo. Haverá o broto se renovando, haverá o fruto se renovando, haverá um novo tempo, porque nós não estamos plantados em lugar seco, mas estamos plantados junto a águas vivas. É o trono do Senhor, é Jesus que nos leva para lá. Nos alegremos outra vez nele. E a última menção das mensagens são mensagens cheias de emoções e sentimentos. Queremos falar ao seu sentimento, falar à sua alma. E eu sei que precisamos de cura na alma, precisamos. E só Ele pode, porque Ele e a sua palavra faz separação entre juntas e medulas, entre o espírito e a alma. Só quem consegue penetrar o mais profundo da alma é a palavra de Deus. A palavra que vem de Deus. E às vezes estamos desejosos por uma mensagem emocional. Como diz um escritor, Stanley Jones, diz: o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, mas sim o subcristianismo. São as mensagens com roupagem de cristianismo, quando na verdade estão muito abaixo. Falam de coisas acerca do cristianismo, mas não entregam o puro e verdadeiro. Falam de coisas que são periféricos ao Evangelho, mas não entregam a verdade do Evangelho. E estamos fascinados por esse pseudo-cristianismo, porque ele nos oferece uma facilidade, nos oferece uma alegria momentânea, e às vezes é a dose de dopamina que nós queremos para aquele momento. É a dose semanal de alegria, para vivermos o inferno lá fora. Mas essa alegria nos é revelada verdadeiramente quando esse apóstolo diz o seguinte: porque estou certo que nada me separará do amor de Cristo. Nada. Ele começa dizendo assim: nada me separa desse amor. Mais à frente em Gálatas ele vai dizer, em Gálatas 5, 22. Abra aí para a gente, por favor, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este é o fruto do Espírito. Dentre esses que falamos aqui, voltando para o nosso tema, alegria. A alegria não é um resultado momentâneo de uma mensagem. A alegria, segundo Deus, não é algo que eu conquisto ou algo que veio diante de mim como fruto de um esforço pessoal. Mas a alegria verdadeira é um fruto do Espírito, é um resultado
de possuir o Espírito Santo, é um hábito daqueles que possuem o Espírito serem alegres. A alegria não pode ser me dada por outra pessoa. A alegria é um fruto por eu ser um hospedeiro do Espírito Santo. O que um preso poderia então nos dizer sobre essa tal alegria? O que está diante dos olhos de Paulo não lhe removia as expectativas em Deus, sua identidade, seu pertencimento e o seu propósito, suas dores, seu abandono. Nada disso, nada daquilo que ele julgava ser tão importante, agora realmente lhe era importante. Na verdade, agora ele julga isso tudo como esterco, como lixo, contando que aquele que o ama receba louvores, honra, adoração, contando que Cristo continue sendo anunciado e pregado. O que eu vivi, o que eu tive, o que eu possuí, nada disso é relevante. 2 Coríntios 12, 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu antes me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. As minhas fraquezas diante dos homens pode ser vergonhoso, mas para mim é o poder de Deus habitando em mim. Este mesmo homem encarcerado disse certa vez: Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Quem eu sou? Eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Quem eu sou? Eu sou servo de Deus. Mesmo nos dias mais difíceis e escurecidos, havia uma beleza que fascinava os seus dias. Gálatas, ele vai escrever a essa igreja dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A alegria que movia esse homem de Deus era a certeza de que o Filho de Deus se entregou por ele, e agora nada mais justo do que eu me entregar por ele também. As armadilhas terrenas não ofuscaram o Cristo em sua vida, e não eram capazes de lhe remover as expectativas de estar com este Cristo. Porque ainda que tudo ao seu redor era terrível e caótico, essa esperança nutria os seus dias, essa beleza fascinava os seus olhos, ainda que com olhos espirituais. Essa beleza impulsionava até o seu corpo carnal a viver mais um dia para ele e para os seus irmãos. Filipenses capítulo 1, verso 20: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver me der o fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher, mas ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor a vós, ficar na carne. Um homem tão satisfeito em Cristo Jesus e na obra desse Cristo Jesus, que diz: para mim eu queria partir, porque para estar com Ele, para mim é muito melhor, mas eu creio que ainda deva ficar aqui mais um pouco, por amor a vós outros.
estes mesmos que os mais próximos o abandonou. Porque o abandono nunca é tão duro do que quanto alguém que deveria estar tão perto. A distância não é tão dolorosa de alguém distante que vai para mais longe, mas sempre de quem está perto. E às vezes, Cristo pode estar até distante de nós, porque nós demos um passo atrás. E já não conseguimos mais entender, não sabemos mais aonde Ele está. Porque talvez nunca o tivemos tão próximo. Esse desejo de Paulo talvez é tão distante da nossa realidade, porque talvez não tivemos essa alegria que ele diz. Não tivemos essa satisfação em Jesus, então às vezes não sabemos aonde Ele está, não sabemos mais para onde fomos. O desejo pelo céu eterno é alimentado pela experiência de possuir o que o céu nos aguarda ainda em terra. Eu vou repetir: o desejo pelo céu eterno é alimentado pela experiência de possuir o céu ainda em terra. O céu só é uma boa notícia. O céu só é desejado por aqueles que amam Jesus. Quem não ama Jesus não ama o céu. Pode temer o inferno, mas não quer dizer que ama o céu. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E ainda que, como eu falei na mensagem, não conseguimos reproduzir com fidelidade o sentimento do coração de um homem de Deus alegre por ter Jesus. Alegre, 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 alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria, alegria. Que o Senhor fascine a nossa vida, que Ele cative a nossa afeição, que Ele cative os nossos olhos, as nossas mãos, que Ele cative os nossos desejos, que o mais íntimo da nossa alma clame por esse Deus, que o mundo não seja capaz de roubar a alegria, mas se de alguma forma estivermos aqui entristecidos, porque há uma pesquisa que diz que 15,15% de toda a população brasileira passará por aquilo que é a tristeza agora diagnosticada como depressão. Em contrapartida, o Senhor nos proporciona alegria, 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 alegria no Senhor, a fé nutrida em Deus de tal forma que isso produzirá alegria. O fruto do Espírito em nós, em forma de alegria. Alegria, que o Senhor esteja alegrando a nossa vida, não apenas como um ator, não apenas como um teatro, não apenas como uma beleza passageira, mas uma beleza eterna. Que o Senhor coloque em nós a convicção de que nós somos dele, pertencemos a um Deus eterno, soberano. Um Deus repleto de amor, um Deus que do alto e sublime trono foi capaz de nos ver, de nos alcançar, de entregar o seu Filho. Senhor Jesus, hoje comemoramos o Dia dos Pais, Senhor. Meu Deus, e estamos diante da memória do Senhor, porque ao falarmos da cruz de Cristo, ainda que ela nos traga a alegria da salvação, Senhor, houve luto no céu. A alegria que nos alcançou foi enfrentada por meio de vergonha da cruz. A alegria que era destinada
ao Filho de Deus foi trocada pela nudez da cruz, pela dor da cruz. Aquele que é santo em essência, em vida e em eternidade, se fez pecado, se fez ferida, se tornou maldição, para que nós pudesse operar a vida. Senhor, obrigado, porque quantos de nós seríamos capazes de dar o nosso filho, sequer por 100 pessoas, 1000 pessoas, toda a humanidade, Senhor, quantos seriam necessários para darmos um filho nosso? E ainda que tivéssemos tantos filhos, nenhum ser humano seria capaz de nos convencer de dar um filho nosso, quanto mais um filho de Deus. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, dentre todos os pais, foi o mais bondoso, o mais misericordioso, o mais justo, o mais fiel, o que mais se entregou, o que mais abriu mão, mesmo sendo o mais poderoso dentre todos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor alegre os nossos dias, alegre a nossa vida. Queremos ter esperanças e expectativas do Senhor, porque Deus, não há um Deus como o Senhor, não há um Deus como Tu, não há um Deus, Senhor, não há um Deus, não há outro, não há nada, não há uma boa notícia que se assemelhe ao Evangelho de Deus. O Senhor é digno do nosso louvor. E ainda que andemos em dias tão difíceis, ainda que não tenhamos alegria em nós para dar ao Senhor, queremos nos alegrar em Ti. Queremos nos alegrar em Ti, sabedores de que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, Jesus. E nos rendemos mais uma vez a Ti. Nos rendemos a Ti mais uma vez. Nos rendemos a Ti mais uma vez, porque o Senhor é digno, Jesus, digno de ser adorado e louvado. Aleluia, aleluia. Você pode levantar as suas mãos, num ato de rendição a Ele. De rendição. Senhor, os nossos dias são Teus, nossa vida é Tua, nosso afeto é Teu. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que seremos é para o Teu louvor. Tudo é para Ti, tudo é para Ti, meu Deus. Tudo é para Ti, meu Deus, tudo é para Ti. Receba a nossa vida. Queremos ofertar a nossa vida ao Senhor. Que o Senhor receba, Jesus, a alegria através de nós. Que o Senhor se alegre com a nossa vida. Que o Senhor seja conhecido e reconhecido no meio do Teu povo, no meio das nações. Que tenhamos uma palavra para este mundo, que tenhamos uma alegria a expressar a este mundo. Não apenas, meu Deus, uma cartilha de regras, mas a alegria, Senhor, que nos alcança, possa alcançar também aqueles que estão ao nosso redor. Jesus, ilumina os nossos dias. Nos alegramos em Ti outra vez. Aleluia. Com suas mãos levantadas, você pode dar um aplauso a Ele. Diga aleluia, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Que o Senhor seja o motivo da nossa alegria hoje e sempre. Aleluia, glória a Deus.